Galerinha, aqui é o professor Vinícius, professor de matemática, professor do Colégio Imperial, da turma do primeiro ano do ensino médio. Tá? Pega o material de vocês agora na página 75, vamos trabalhar da página 75 e 76 e vamos dar a nossa continuidade a nossa média, gráficos e diagramas. Tá? A princípio nós vamos verificar agora os tipos de médias. Tá? Então na aula passada nós vimos a média aritmética simples e a média aritmética ponderada. Agora nós vamos dar uma olhada na média geométrica. Gente, o que é a média geométrica? Dados vários elementos, né? Isso em um conjunto, x1, x2, x3 e xn. Xn é o último elemento do conjunto. Então nós teremos aqui uma coleção de números reais não negativos. A média geométrica entre esses números n, né? Ou seja, desse conjunto, é o que é a raiz enésima do produto desses números. Ou seja, é a raiz né? É a raiz da quantidade de elementos, né? Desse produto, desses elementos. Como é que fica na fórmula? Então, fica nesse sentido aqui, ó. Então, a média geométrica é igual a raiz enésima dos produtos desses elementos. Tá aqui, ó, x1 vezes x2 vezes x3, assim sucessivamente. Bora ver um exemplo aqui. Um exemplo é bem simples essa média geométrica, gente, ó. Considere os números 40, 31, 3, 8, 10 e 50. Então ele pergunta qual foi a média geométrica para esses números. Lembrando, turma, que nós temos 40, 31, 3, 8, 10 e 50. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos. Então nesse caso será a raiz sexta. Tá? Então onde tiver o n aqui, ó, eu vou substituir por 6. Ok? Então como é que fica o cálculo? Bem simples, ó. Então a média geométrica é igual a raiz sexta, porque são 6 elementos, né? Raiz sexta de que? De 40 vezes 31 vezes 3 vezes 8 vezes 10 vezes 50, que vai dar raiz sexta de 14.880.000. E quanto é que dá a raiz sexta de 14.880.000? Vai dar aproximadamente 15,7. Então, turma, a raiz geométrica, né? A média geométrica é aproximadamente 15,7, ok? Muito bem. Agora nós vamos ver, gente, a média harmônica. Então, o que é a média harmônica? A média harmônica é o mesmo processo, tá? x1, x2, x3 até o xn, né? Que é a quantidade de elementos, é a coleção de números reais positivos, né? Lembrando que essa média harmônica ela é a inversa da média aritmética. Então chama-se média harmônica e denotaremos por xh, que é a média harmônica, entre esses n números, a divisão de n pela soma dos inversos desses números, tá? Ou seja, vai ser uma fração, né? Ó, então nesse caso, gente, fica nesse formato aqui a fórmula da média harmônica. Então a média harmônica é igual a n elementos, no caso a quantidade de elementos que existe nesse conjunto, n aqui, né? E aí irei dividi-los, né, pela inversa dela, ou seja, 1 dividido por x1 mais 1 dividido por x2 mais 1 dividido por xn, que é o último elemento. Bora ver um exemplo aqui. Qual a média harmônica entre 2, 5 e 10? Então nós temos 3 elementos. Então a média harmônica vai ser igual a 3 aqui, ó, 3 elementos dividido pelo inverso delas, né? A soma dos inversos delas vai ficar 1 dividido por 2 mais 1 dividido por 5 mais 1 dividido por 10. É bem simples, tá, turma? E aí o que eu vou fazer agora? Lembrando que bem aqui embaixo no denominador, né, aqui os denominadores bem aqui, gente, ó, são diferentes. Então nesse caso eu vou ter que fazer o MMC, né? O MMC entre 2, 5 e 10 é o próprio 10, né? E fazendo aquele processo de matemática básica, né? Nós vamos chegar em que? Em 8 dividido por 10. Então aqui eu tenho um número real dividido por uma fração, 8 dividido por 10. Como é que eu faço isso? Mantenho a primeira, tá aqui, ó, no caso mantém a primeira, no caso 3. E qual é a inversa da divisão? Multiplicação. Então mantém a primeira e multiplica a inversa da segunda. Ou seja, eu vou inverter essa fraçãozinha bem aqui, ó. 10 vai ficar no lugar do 8 e o 8 vai ficar no lugar do 10.
E aí fica nesse formato aqui, tá? Aí, como é que eu faço esse cálculo? Normal. Aqui, ó, 3 vezes 10, que vai dar 30. E 30 dividido por 8, nós temos uma média harmônica de aproximadamente 3,75, tá? Então essa é a nossa média harmônica, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Não esqueçam de tentarem responder as atividades que eu botei na agenda de vocês, tá? E qualquer dúvida estou à disposição, ok? E também não esqueça de se inscrever no meu canal também, tá? No meu canal do YouTube, que vocês se inscrevendo, vocês terão vários conteúdos para estudo, né? Para aprofundar mais o conhecimento, tá? Então até breve, até a nossa próxima aula.